Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje estaremos iniciando uma nova leitura deste livro aqui, maravilhoso, A Festa da Redenção, de Manassés Guerra. Esse livro contém 116 páginas e dividido em 3 partes. Então nós vamos ler hoje o prefácio e a introdução. Confesso que ainda não atinei totalmente para a finalidade honrosa de ter meu nome como prefaciador desta obra de Manassés Guerra. Penso que, de qualquer modo, não somente pelo prefácio, mas também pela beleza de participar da produção deste fruto do meu amigo autor. Por este convite, assino que a responsabilidade abrasiva deste livro, minha alegria é intensa em saber do alcance que tais seguintes páginas terão no coração de muitos, além fronteiras patrícias. Manassés Guerra, nesta remontagem de A Festa da Redenção, reúne em suas linhas o passo a passo da magistral obra da nova aliança em Cristo Jesus. Não se trata de um passeio entre versículos chaves da Bíblia com meros comentários, mas sim uma intensa excursão entre a origem da humanidade, feita à semelhança do Pai, sua inglória existência pecaminosa e, finalmente, sua gloriosa nova vida em Cristo. É interessante notar como na leitura de cada palavra somos despertados como que por uma forte luz, desconstruindo a ideia do Deus intocável, insensível e inacessível que o diabo arquitetou e que ninguém, e que nem mesmo os profetas, homens de Deus do Velho Testamento, conseguiram transmitir na íntegra, trazendo à tona em nosso coração o verdadeiro Deus Pai, amável, sempre presente e revelado, absoluta e total e tão somente em e por Jesus. Delicadamente poética e energicamente expressiva da verdade, esta obra que está em suas mãos, amigo leitor, certamente o moverá da condição de espectador dos bastidores da salvação à expressiva e fulgurante vida na festa da redenção. Andrei Carvalho. Vamos agora para a introdução. O ser humano que deveria ser senhor desta terra cedeu lugar para o inimigo de Deus e sua influência espiritual maligna. Assim, entre Deus e as pessoas, passou a existir o Deus das trevas que rouba, mata e destrói o conhecimento, a dignidade, o potencial e o propósito divino na humanidade. Durante muito tempo não houve alguém capaz de levantar-se contra Satanás e derrotá-lo. A terra estava, portanto, nas mãos de um opressor cruel. Porém, como podemos ver na narrativa sublime e envolvente das Escrituras, estava por chegar o momento em que a verdade seria revelada ao coração do homem e à natureza divina. O poder e a presença do Espírito Santo voltaria a inspirar a existência humana e a compartilhar o sentido da vida. O reino da luz confiado aos filhos se transformou no império de trevas nas mãos do inimigo da família de Deus. Mas no plano da redenção, foi neste império sórdido que Jesus penetrou para arrancar das mãos do inimigo os filhos de Deus e o reino dos filhos. O amor e o seu sublime propósito para a vida se revelaria à humanidade. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1,4. A redenção da humanidade é exatamente o ponto alto do plano divino exposto em toda a Bíblia. Enquanto o Velho Testamento narra a redenção como um plano futuro, o Novo Testamento relata a realidade do plano e o resgate da humanidade. O Criador não queria ser o Deus santo e justo para o homem e somente isto, até porque, na sua justiça, Deus teria que julgar o homem. O que ele queria era chegar até o patamar de se tornar para a humanidade o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Deus julgou Jesus para justificar o mundo. E em Jesus, a humanidade tem a profundidade de conhecer o verdadeiro Deus Pai face a face. Em Cristo, o homem é representado a Deus. A redenção não foi resultado de um capricho imprevisível de Deus. Não foi meramente um ato súbito da sua soberania,
mas o desfecho de um processo legal, sacrificial e inteligente, com respaldo no amor, na justiça e na sabedoria de Deus. A redenção da humanidade é o desfecho de um amplo e tenebroso processo judicial que envolveu a humanidade, os poderes espirituais das trevas e, sobretudo, os poderes espirituais da luz e do bem. A justiça esteve erguida como uma bandeira em nossa defesa. Como uma peça judicial, a redenção se desenrola, revelando o coração de um Deus que amou o mundo de uma maneira tal que não se pode plenamente descrever. As grandes perguntas que você e eu podemos fazer são: como Deus poderia absolver o pecador sem que a sua integridade pudesse ser questionada? Como Deus poderia permanecer sendo um Deus santo chamando o pecador de filho e injusto de justo? Como poderíamos voltar à presença de um Deus tão santo e justo e chamá-lo de Pai? Mesmo sabendo que nada tínhamos para oferecer, Deus nos deu o seu perdão na forma do seu Filho Jesus. Ele despedaçou os grilhões do pecado e da morte e inundou a terra com seu amor. Jesus declarou certa vez: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. E que bom que ele veio com esse propósito. Vivendo sem pecado, estava plenamente adequado ao padrão moral que a lei ordenava e não estava à mercê dos sacrifícios que lhe exigia. Jesus ousadamente tomou o lugar do cordeiro que cobriu o pecado para ser o cordeiro que tira o pecado. Fazendo assim, ele encerrou o que a lei exigia no que diz respeito ao sacrifício pelo pecado. E mais ainda, elevou o homem à condição de corresponder ao alto padrão moral da lei de Deus, recriando-o segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4:24. Assumindo o nosso lugar, Jesus atraiu para si tudo o que as Escrituras revelavam acerca da natureza do pecador e tornou real na sua ressurreição o ideal inalcançável de justiça. Ele, de fato, cumpriu as Escrituras que conheceu, estudou e se identificou, fazendo da sua justiça a nossa justificação. Para que não fôssemos banidos da sua presença santa e consumidos pelo fogo do juízo, Jesus desceu ao lugar dos reclusos e Deus o disciplinou com a ira que seria o nosso castigo. Jesus se tornou o que Paulo descreve em sua carta aos Coríntios: pecado, segundo Coríntios 5:21. Oferecendo a sua vida como oferta pelo pecado, Jesus estava enfermando para que a cura de Deus viesse sobre nós. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 10 e 5. Ferido e dilacerado em nosso lugar, ele foi o remédio de Deus para a humanidade, o sacrifício perfeito e imolado. E assim que este sacrifício é aceito, inicia-se um novo pacto que traz de volta o Deus Pai e o ser humano Filho à comunhão. Jesus estava pondo um fim no interminável inverno existencial que os homens se submeteriam. Todos que estavam perdidos, no vazio de uma busca frustrada por liberdade, encontraram resposta para o coração. Deus proveu um caminho para que você tenha como chegar sempre ao triunfo, à vida abundante, a uma vida cheia do Espírito Santo. Sempre que você olhar para Deus por meio de Jesus, Ele está amando você. E isto lhe faz correr para os seus braços. Para que o som da alegria fosse restaurado no nosso coração, Jesus sentiu profundamente o som da angústia, da inimizade contra Deus, o som da solidão. Ele foi saudado com a música fúnebre da morte eterna. A sua ressurreição, porém, devolveu ao nosso coração e à nossa vida o som festivo da volta à casa do Pai, a festa da redenção.
E aqui concluímos a primeira parte. Até o próximo vídeo.